De volta com o Educador Entrevista, converso agora com o secretário municipal de administração, Vinícius Bergamo. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos ouvem. Gratidão estar aqui mais uma vez, podendo falar um pouco da administração como um todo e esse tema tão especial, né, a lei de licitações. Vinícius, muitas vezes as pessoas também não entendem a questão principal, né, da função da Secretaria de Administração, não é? É uma secretaria que não faz entre aspas, atendimento direto ao público, não é? Fica um pouquinho mais escondida dos holofotes aí da rotina do dia a dia, e muitas vezes tem isso, né? Olha, o que faz a secretaria, qual a rotina da secretaria? Exatamente, Luciano. Até é bacana a pergunta, importante explicar, porque o pessoal às vezes fica um pouco na dúvida, porque nós ficamos, de certa forma, um serviço mais interno, administrativo e até às vezes muito burocrático. A Secretaria de Administração hoje, ela trabalha para a Prefeitura e para todas as outras secretarias. Lá nós somos responsáveis pelo RH, ou seja, folha de pagamento, controle de frequência e tudo que for relacionado ao salário dos servidores. O setor de compras e licitações, que é todas as compras de todas as secretarias passam por lá, e também um controle de almoxarifado das principais secretarias. Ou seja, nós fazemos praticamente um meio campo, né, o coração ali da prefeitura. As secretarias dependem da gente para executar o serviço, seja através de compras, de licitações, ou através mesmo até dos funcionários, né, locação e também contratação de servidores. Então nós fazemos esse meio de campo. A gente costuma falar que a gente não entrega nada, mas a gente faz tudo, né? Que as secretarias que entregam o resultado lá na ponta, mas tudo que estão entregando passou necessariamente pela Secretaria de Administração, né? E de fato, né, tem esse contato todo com as secretarias, exatamente porque precisa da compreensão e da necessidade do que aquela secretaria, né, reivindica, né, mas você tem toda a questão burocrática e técnica, por exemplo, de uma licitação. Exatamente, Luciano. É a forma que a gente fala aqui de descentralizar, né, um pouco da execução dos serviços. Essa forma é importante, pois nós atuamos em conjunto com as secretarias e em complementação, né? Nós fazemos a parte meio dos serviços ali, que vão ser reflexos para a população, com a especialidade das secretarias, seja saúde, educação, meio ambiente. Eles são os especialistas, eles nos trazem a questão e nós fazemos um meio de campo e devolvemos para ele, né, para eles para entregarem para a população de uma forma mais correta. E tudo isso dentro de uma legislação que é federal, não é? São regras que não são construídas internamente e que também são constantemente atualizadas, não é? Ou seja, é o tipo de secretaria que está o tempo inteiro tendo que, né, tomar pé de legislações novas e se adequar a isso. Exatamente. Não só as questões trabalhistas, né, que nós temos que também ficar bastante a par e acompanhando junto com a Procuradoria, com os nossos órgãos como o SESMIT, que nós fazemos acompanhamento das leis trabalhistas, mas necessariamente da licitação e compras, né? Uma vez que nós temos aí uma legislação nova, temos aí uma infinidade de entendimentos diversos, né, pelos órgãos de Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça e órgãos federais também, conselhos de classe, tudo isso reflete nas nossas compras e licitações. Então é necessário sempre o pessoal manter uma atualização, o pessoal que executa, nosso time lá está sempre se capacitando para tentar atender, né, e entregar o serviço dentro dessa burocracia de uma forma rápida e de uma forma eficaz, fazendo com que o dinheiro público seja gasto da forma correta, né, que é a nossa maior preocupação. Perfeito. E, de fato, né, Vinícius, quando a gente vê essa questão das mudanças, das atualizações, formatos de licitações, a gente tem alguns, não é? Muitas vezes tem isso, né? Olha, o que pede tal demanda, tem sempre uma questão também de uma pressão em função dos prazos, não é? Olha, a gente tem determinado item que está terminando, então tudo isso entra na rotina e muitas vezes, por mais que se abra um processo licitatório, não se encontra determinado produto. Exato, Luciano. A licitação é um instrumento, né, um meio que o governo impõe para que nós conseguimos fazer de uma forma que seja eficiente, seja eficaz e entregue o meio sem qualquer tipo de direcionamento. Essa seria a essência da lei. Entretanto, os órgãos, nós, por exemplo, enfrentamos algumas dificuldades, pois não é tão clara assim e tão eficaz. Para um município como o nosso, às vezes um processo licitatório acaba sendo muito mais custoso, né? Então nós temos que adaptar e tentar chegar no melhor resultado.
Isso até tem sido feito com bastante esperteza aqui e eficiência por nossa equipe, tá? Importante destacar que nós temos realizados, na gestão do Juninho Gaspar, né, que vamos completar 5 anos aí, mais de 1.200 licitações. É uma média que chegou a mais de uma licitação ou contrato entregue por dia, sempre com bastante eficiência, sempre atendendo toda a burocracia, né, e tentando se adaptar da melhor forma para que seja executado e entregue no melhor prazo. Sem dúvida. E de fato, né, quando a gente fala disso, né, da questão burocrática, da questão de escolhas, como a gente falava, tudo tem regra, tem norma, e muitas vezes quem não está no poder público não entende muito isso, né? Como por exemplo, olha, eu não posso abrir licitação para um produto específico, né? Não posso colocar uma marca específica, e aí muitas vezes também tem aquela luta, né, diária de, olha, preciso licitar pelo menor preço, mas também com qualidade, e muitas vezes os meandros da lei travam isso. Exatamente. Tudo que você falou engloba a maior dificuldade nossa hoje, dentro da administração pública, que é o planejamento, sabe? Porque assim, se nós conseguimos fazer um planejamento adequado para a execução, e isso a nova lei de licitações impõe, a gente consegue chegar no final dos prazos que são previstos, com a entrega do produto, com a facilidade, para que não falte um produto para o cidadão, que é de responsabilidade da prefeitura, para que não volte para a secretaria, né? Eu acho que o centro de tudo é o planejamento. E isso é fácil de ser feito, só que também é burocrático, né? Nós temos feito aqui na nossa cidade, até um caso de destaque na região aqui, uma centralização nas compras, no sentido de compras conjuntas, né? Porque assim, se nós conseguimos ouvir todas as secretarias que devem comprar o mesmo item, e isso é um empecilho legal, deve ser comprado de uma vez só. Isso ajuda na economia, ajuda na especialização da empresa que vai trazer um produto melhor e também na eficiência, né? Nós temos visto muitas prefeituras aí, ainda mais os novos governos, passando por dificuldades, né, na questão de se organizar e fazer um planejamento de compras, porque muda um pouco a realidade. Enquanto isso, nós estamos num planejamento muito acertado aqui. Lógico que os 5 anos aí de governo ajuda muito, né? Mas hoje nossa equipe consegue centralizar todas as secretarias e fazer uma compra só de um item, né? E deixar um estoque correto, para que ao final daquele estoque um controle rigoroso e com o planejamento seja suficiente para a gente abrir um processo licitatório, reaver esses itens, repor o estoque, né? Acho que a maior dificuldade, além de tudo, é isso, que reflete no planejamento das prefeituras e das secretarias como um todo. E uma questão, Vinícius, que tem preocupado aí, de certa forma, né, os setores ligados à administração, licitações, é um número gigantesco que a gente vê aí no país, né, de infiltrações do crime organizado em ações de licitação, não é? A legislação hoje consegue blindar isso? Como é que fica essa questão? Luciano, é muito grave, né, o que a gente vem assistindo aí, essa infiltração do crime organizado em todas as áreas, né, inclusive tentando agora te ver claramente no setor público como um todo, né, principalmente as grandes cidades, as grandes regiões metropolitanas aí, que levou até o caso do assassinato de um secretário recentemente, né, embora ele tinha envolvimento indireto, vamos dizer assim, por ser delegado em outro momento, mas é muito grave, nos chama muita atenção. A lei nos impõe várias regras e vários entraves para a participação de uma licitação. E essa nova lei 14.133, ela traz uma questão que eu acho muito importante para o combate disso, que é a questão da transparência e publicidade dos atos. A 966, a lei anterior, tinha transparência, só que era uma transparência um pouco mais desatualizada, uma lei que era de 93, né? Então mudou-se muito a realidade até hoje. E uma lei agora de 2021 traz mais próximo à realidade e impõe às prefeituras da publicidade dos seus atos. Hoje não tem mais como a prefeitura fugir da publicidade dos seus atos. E essa publicidade e transparência leva na fiscalização indireta de todos os órgãos, além da própria população. A população hoje tem acesso ao Portal Nacional de Compras Públicas, que é um canal onde todas as prefeituras de todo o país obrigatoriamente têm que fazer a publicidade dos seus atos, seja de uma contratação, seja de uma renovação de contrato, e quanto mais atos forem feitos dentro de um processo.
E essa transparência vai levar a nós uma publicidade dos atos, uma cobrança da população e dos órgãos de fiscalização, seja o Tribunal de Contas, seja o próprio Ministério Público, que tem uma facilidade em acesso. E também eu acredito muito no contato e a proximidade com o próprio Ministério Público, Luciano. Muitas vezes existem denúncias feitas diretamente ao Ministério Público em todas as áreas que levam a um questionamento, a levantamento de processos licitatórios. A exemplo, aqui em Batatais, nós temos uma facilidade muito grande. Quando o Ministério Público questiona qualquer um dos atos que foram feitos na administração, desde licitação, desde a questões diárias ali, nós temos hoje um canal muito próximo do Ministério Público, uma abertura muito fácil. A gente traz o Ministério Público junto com a gente para ajudar e pegar as recomendações passadas por eles para deixar bem claro que a atuação dos órgãos tem que ser de uma forma próxima, tem que ser de uma forma clara e transparente, que a lei de licitações impõe isso, né? A transparência dos atos, a transparência dos contratos, e o gestor hoje não tem mais como fugir em relação a isso. Agora, nós, sendo mais transparente, mais aberto e com a fiscalização dos órgãos públicos, da população, acredito que a gente consiga, né, afastar ou pelo menos apontar casos como ocorre aí do crime querer entrar nesse meio. É claro que também temos, né, durante a própria licitação, diversos meios, como verificação de certidões da empresa, verificações de certidões de compliance, verificação de certidões de inadimplência com Estado, União e Federação, além de idoneidade, né, que o Ministério Público cobra muita gente, a gente não deixa, pelo menos na nossa cidade aqui, de fiscalizar, juntar dentro do processo para provar que as empresas que participam, pelo menos aqui em nossa cidade, apresentam uma capacidade e uma honestidade fiscal, econômica, jurídica, né, e de participação em outras licitações. Porque, infelizmente, a lei para a contratação ela exige isso. A gente não pode exigir necessariamente, às vezes, uma certidão criminal do dono da empresa, uma certidão criminal de funcionários da empresa, né? Mas tudo que é possível ser exigido quanto à empresa, que essa empresa é idônea, que essa empresa é correta, é exigido. E aberto, né, ao Ministério Público e à população, para que faça a fiscalização, para que faça o levantamento de qualquer dúvida. Exatamente, né? Eu acho que a grande dificuldade aí hoje é justamente isso, né? A questão de laranjas que tem o nome ok, etc., que abrem empresas e que de fato entram nesse campo e que todos esses filtros, né, acabam fazendo com que essa pessoa passe. Porque a gente tem que entender isso, né? Toda essa estrutura é para utilizar para a lavagem de dinheiro no final das contas, né? Exatamente, Luciano. Esse é o problema, a dificuldade que nós temos e que o próprio Ministério Público tem. E acredito que, novamente, com a transparência dos atos das empresas participantes e de seus proprietários, né, a gente consiga chegar e fazer o Ministério Público atuar fazendo uma teia de ver quem é realmente envolvido, quem é realmente laranja, quem realmente é dono e está usurpando desse dinheiro, né, que é um dinheiro público, né, tentando, né, com essa transparência, chegar aos criminosos e afastar eles desse tipo de negociação. Exato, né? E exatamente por isso quando a gente vê, né, Ministério Público, Polícia Federal e as ações que estão tendo no país hoje, né, nunca se executou tantas prisões, assim, nunca se investigou com tanta profundidade e nunca se, né, congelou tantos bens como atualmente, né, justamente porque existe esse compromisso, né, de todas essas estruturas de avaliar, de investigar e de punir os responsáveis. Exatamente. Hoje a gente fala que o crime não tem cara, né, não é mais uma figura marcada e é necessário a gente tratar com honestidade, ser honesto e sempre estar de olho nos atos da pessoa, de olho nos atos das empresas ali, porque hoje em dia não tem mais cara, não tem mais gente, não tem figurinha marcada, né? Infelizmente, nós temos sempre que estar atentos, tratar com rigorosidade na escolha dos nossos fornecedores dentro da lei, uma vez que a gente não pode necessariamente escolher, mas pode sim
fazer uma pré-qualificação para que essas empresas, às vezes, a gente consiga afastar, né, empresas inidôneas e também pessoas que estão estão agindo de má vontade, de má fé com a administração, né? Exato. Até porque a gente teve isso, né? No passado, empresas que se moldavam à legislação, né? Que atendiam lá nos pré-requisitos do que precisava, mas que se tinha problema depois na prestação do serviço, né? E não existia mecanismo legal, né, para, vamos pensar assim como a gente pensa com o cidadão, né, negativar essas empresas nos serviços públicos, né? Se demorou para implementar ferramentas que, né, várias cidades, várias estruturas públicas falaram assim, olha, deu problema com o serviço dessas empresas. Aí outra também, olha, deu problema que também até que possa tirar essa empresa de executar qualquer ação no serviço público. Exatamente, Luciano. A antiga lei de licitações, eu falo antiga porque a gente passou, embora a nova lei seja de 2021, a gente passou a executar elas apenas em 2023, né? Com ímpeto. Então ela é muito nova ainda essa lei, porém ela é muito boa e muito mais séria nesse sentido, né? Antigamente não via previsto na lei 866 a questão da penalização dos licitantes, dos contratados. Havia só um escopo muito pequeno e a gente tinha que se apoiar na jurisprudência dos tribunais, que muitas das vezes mudam muito e tem várias divergências. Agora a nova lei é muito mais clara e direta nessa penalização, que facilita muito, né? Então, assim, embora a lei seja muito nova, a gente vai começar a ter reflexos dela de penalizações agora, né? Depois de 3, 4 anos. Como exemplo, até aqui na nossa cidade de Batatais. Embora, como eu disse, a gente teve a realização de mais de 1.200 procedimentos. Pouquíssimas empresas foram penalizadas anteriormente. Desde que se implementou a nova lei, nós estamos abrindo procedimentos para penalizar as empresas e para tentar afastar. E quando a gente abre procedimento, nem as empresas esperam isso, né? Porque antes não havia, agora está havendo essa complementação, essa, né, incisão em afastar esse tipo de empresa. Não são muitos, graças a Deus, nós temos empresas boas que prestam serviço aqui, mas a nova lei nos permite essa celeridade e também vai começar a afastar esse tipo de pessoa, não só os criminosos, mas também as pessoas que são aventureiras, né? Que querem prestar um mau serviço para a população e pegar o dinheiro que acaba sendo um custo maior. Né? E isso é importante pontuar, né? Porque antes não é que não se punia, é que não tinham mecanismos, ou isso demorava demais, e aí enquanto se averiguava isso, aquela obra ou aquela licitação ficava parada, e aí você tinha que pôr na balança, né? Eu, de fato, faço a ação de punição que essa empresa merece, né? E vou ficar com o serviço interrompido por muito tempo, né, porque o serviço não era liberado enquanto não resolvesse o entrevero jurídico aí dessa questão, ou, né, eu cedo um pouquinho aqui para poder com que o serviço de fato ande. Então era um peso muito grande na Secretaria de Administração. Exatamente, Luciano. Um peso muito grande e desorganizado porque não havia uma jurisprudência, uma lei, aliás, uma legislação que nos protegesse. Porque a legislação acaba protegendo mais a empresa e dando inúmeras oportunidades dela recorrer, seja pelo tribunal, seja judiciário, etc. Temos até um caso aí, um caso importante no momento, que é o caso conhecido da Giacomo Rampin, que nós fizemos uma licitação, né? Para fazer a troca da tubulação ali, ao ajeitar toda a questão fluvial e o recapeamento. A empresa realizou parte desse projeto, né, e simplesmente parou a obra. Nós notificamos 1, 2, 3 vezes, como a lei impõe, demos todos os prazos legais, mas estamos aí com alguns meses, tantos meses de atraso. Somente agora conseguindo, mas agora de forma definitiva, romper o contrato e penalizar a empresa. Embora a população ache, putz, é muito tempo, demora muito para chegar nesse resultado. Mas se nós fizéssemos ali de uma forma abrupta, rompesse o contrato, a empresa poderia entrar contra a gente. Nós estamos fazendo agora um processo mais sério, encerrando esse contrato, penalizando a empresa e, enfim, liberando o dinheiro que estava prometido a essa empresa, né, que nós temos que fazer isso, para continuar executando a obra de outra forma, né? Então, é um caso até que ilustra um pouco essa dificuldade que nós temos ainda, né, de penalizar as empresas, mas que hoje em dia a gente consegue fazer de uma forma clara e de uma forma mais séria, mesmo que às vezes a população entenda que não seja tão sério, mas
tudo tem que ser feito dentro da lei e hoje a lei nos permite uma forma até mais séria mesmo. Guilherme, Vinícius, a gente estava falando da Jacom Rampim, né? Ele estava perguntando se existe previsão, como é que está esse impasse da Jacom. Guilherme, obrigado pela pergunta, é muito importante a gente poder esclarecer qual é esse impasse aí sobre a Avenida Jacom Rampim. O que acontece? A Prefeitura contratou inicialmente um projeto, uma execução de um projeto para alteração da rede pluvial com o recapeamento, uma vez que precisaria romper todo o recape. A empresa vencedora, na época, apresentou toda a documentação correta, certidões, documentos, capacidade técnica, tudo correto. É uma empresa de Barretos, uma empresa que nunca havia executado obras aqui para nós. Porém, não havia impedimento à época para ela executar aqui. Em meio a essa execução, ela começou a apresentar alguns atrasos. A Prefeitura, dentro da legalidade, começou a notificar pedindo esclarecimentos. Alguns iniciais esclarecimentos ela nos entregou, afirmando alguns problemas, questão de clima, algumas questões que a gente foi ver no final, hoje a gente foi puramente protelatório. Ao final da terceira ou quarta notificação, que é necessário, tá? A gente não pode abrir um procedimento sem isso, nós abrimos um procedimento administrativo, agora, se eu não me engano, em março, um pouco após ali, meio do ano, vamos juntar, não vou saber te passar datas. E estamos finalizando agora, na próxima semana, esse processo administrativo, que conclui que a empresa realmente abandonou a obra e nos permite, finalmente, penalizar a empresa, para que essa empresa não mais realize licitações na cidade de Batatais e que o dinheiro que ali estava, de certa forma, bloqueado a ser repassado para a empresa, possa ser utilizado de outra forma. Essa outra forma em uma nova obra ou na execução do recap, na execução do que falta na própria avenida. Então, esse período de demora, de paralisação, infelizmente foi necessário para que a Prefeitura fizesse da forma legal e sem impedimentos jurídicos o encerramento desse contrato, consequentemente a liberação do valor para utilizar na via, que já seria utilizado, e a penalização para que essa empresa que veio para a nossa cidade, realizou um mau serviço, um desserviço, não mais execute serviços aqui para nós. Né? Então, nós fizemos da melhor forma, embora ainda burocrática, um pouco extensa, e da forma legal para que essa empresa não mais execute. E acredito que nas próximas semanas, eu não vou falar datas exatas, tá? Mas pois isso não me compete, nós estaremos realizando já, conjuntamente com esse processo administrativo, nós já contratamos um serviço de recap que vai atender diversas áreas, inclusive a avenida. Esse serviço de recap, assim que finalizado, acredito que nas próximas semanas também, poderá ser destinado com o dinheiro que estava bloqueado, né, para fazer essa finalização da obra, acabando o recapeamento e entregando a via da melhor forma possível. Eu me solidarizo com a população de lá, sei que foi uma situação difícil, uma situação que a empresa nos deixou de uma forma incompreensível, mas é importante destacar que nós fizemos dentro da legalidade e dentro do prazo que era possível, o encerramento desse contrato, o desbloqueio dos valores para a utilização de forma correta lá naquele local e a penalização para que essa empresa não mais realize, né, obras ou esse desserviço na nossa cidade. Perfeito. E aí que está, né? Aí a gente entende um pouquinho da dificuldade desses trâmites, né? Porque a partir do momento que contratou, se a empresa tem qualquer problema no trâmite aí durante a obra, né, para reverter isso, cancelar e etc., é uma dor de cabeça. Exatamente, Luciano. A questão que a gente trata não é nem necessariamente da falta de dinheiro, como algumas pessoas falam, é a questão da execução orçamentária. É necessário a população entender que nós não podemos necessariamente, uma vez que a empresa abandonou a obra, paralisou a obra, contratar outra obra, contratar outro meio para finalizar. Toda vez que a gente contrata qualquer serviço, ao iniciar o procedimento licitatório, é necessário que nós façamos o bloqueio do valor orçamentário. Ou seja, o valor para aquela obra já estava previsto no nosso orçamento. Nós tínhamos
seja em caixa, seja quando for um financiamento, uma promessa. Esse valor fica bloqueado, não pode ser utilizado para outra questão. E necessariamente impacta, no caso da gente ter que contratar outra empresa, ter que executar o serviço de outra forma. Então, esse serviço só vai ser possível ser realizado com o desbloqueio desse valor que já estava destinado pelo planejamento, né? Agora para um novo serviço. É a burocracia, infelizmente, que a lei nos impõe. Por outro lado, também é uma burocracia que protege aquele empresário de boa fé e que executa o bom serviço, né? Uma vez que o valor está ali bloqueado e garante o seu recebimento. Para o empresário que tem uma capacidade, uma empresa boa e está de boa fé e que vai realizar serviços em nossa cidade, ele vai ter a segurança que esse valor está bloqueado. Agora, por outro lado, né, nos bloqueia e nos atrapalha na execução de casos como esse. Exatamente. E isso, né, é uma rotina, infelizmente, por mais que a lei tenha melhorado, a gente ainda esbarra nessas questões, né? E por mais que se tente outros caminhos, acho que a gente só vai conseguir isso com a legislação nova, né, evoluindo, né, com as prefeituras, entre aspas, negativando empresas que não são boas, e a gente tendo no mercado aí só empresas que de fato prestam um bom serviço para ter qualidade, né, daqui a alguns anos. Luciano, eu acredito que agora, com essa nova lei, que ainda está muito madura, né, execução plena apenas em 2 anos, com o tempo, as prefeituras vão começar a penalizar mais as empresas que fazem esse desserviço, né, e gerar um cadastro maior de inidôneos, né, o que vai afastar pessoas de uma fé ou que não têm a capacidade de executar um serviço desse das prefeituras como um todo, né? Eu acredito que a médio, longo prazo, estamos falando de talvez daqui 5 anos, mude muito a cara dos empresários que vão ser atraídos pelas contratações públicas, de uma forma boa, uma vez que esses empresários de má fé, que às vezes ganham pelo serviço de uma licitação, vão começar a se afastar por essas penalidades, o mercado vai se abrir e empresas boas vão retornar a executar serviços de qualidade, né? Então é interessante que a lei nos permite acelerar essa penalização e penalizar de uma forma mais clara e principalmente dar uma publicidade, né? São cadastros nacionais agora, estaduais, que toda licitação é necessário a gente verificar se a empresa tem alguma penalidade. Antes, às vezes, ela penalizava só naquela cidade, a gente não sabia que tinha essa penalidade. Agora, de uma forma mais ampla e transparente, as outras cidades sabem também a penalidade e, às vezes, evita, né, a contratação, consegue retirar do jogo a contratação dessa empresa. E o Rodrigo perguntando, né, MEIs podem participar de licitações públicas? Luciano, podem sim, tá? Não há restrição alguma para a participação de MEIs em licitação. Muito pelo contrário, a lei permite até algumas vantagens para os MEIs dentro de uma concorrência de licitação. Aliás, dentro de uma licitação comum. Por exemplo, se o MEI está ali em uma disputa de lance com outras empresas, ele fica classificado em segundo lugar, abaixo da primeira, é dada a oportunidade ao MEI de cobrir o valor ou fazer o valor da primeira e a primeira é desclassificada se ela não for MEI, tá? Então há essa vantagem que a lei permite para os MEIs, além de alguns documentos que permitem não apresentação, como o balanço, pode ser apresentado no balanço simplificado e outras certidões, o MEI dispensado. Então, o MEI pode sim participar e tem inclusive algumas vantagens em cima de outras empresas, tá bom? Perfeito. E lembrando isso, né, tem toda uma questão que se fala da legislação específica para as MEIs, né, que não é um problema da secretaria, mas que é com as MEIs junto à Receita aí, que vão ter que dar kits com isso para poder participar e depois prestar contas. Isso, exatamente, Luciano. Não há restrição para nenhuma empresa ou MEI participar, exceto as legais, né, que todas as empresas que participam têm que apresentar certidões negativas municipais, estaduais, federais e trabalhistas. Isso é para todo mundo, inclusive para as MEIs. A diferença para as MEIs acaba sendo a questão patrimonial, do balanço, né? Eles são dispensados de algumas formalidades, o que facilita também, né? Porque às vezes a forma MEI tem uma contribuição totalmente diferente de uma empresa grande, que tem um balanço, né, de capital grande, que tem um balanço totalmente especificado. E esse balanço tem que ser registrado, tem que estar específico à apresentação durante uma licitação, diferente da MEI. Mas a gente se atenta muito porque, às vezes, por conta dos volumes e de contratos de licitação,
o MEI participa de algum contrato, ganha, e no outro ano, se ele for participar de novo, pode ser que ele não seja mais MEI. Então é necessário regularizar, sempre ter um acompanhamento, né, com um contador de confiança, sempre ver se está recolhendo certinho todos os impostos, ver se não tem esse desenquadramento da MEI, pois embora a gente não consiga, às vezes, afirmar ali dentro da documentação, pode haver problemas jurídicos para o próprio licitante, se ele tiver ultrapassado esses valores legais do próprio MEI. Mas não há problema nenhum em participar, incentivamos inclusive a participação, porque sabemos que o MEI é o início de muita empresa grande, né? De muita empresa de capital grande. Toda empresa iniciou, deu o seu primeiro passo, a maioria, né? Ali sendo o MEI. Então é muito interessante, é um mercado muito bom para as MEIs. Perfeito. Também aqui ligado à questão de licitações, né? A Karina perguntando a respeito da questão de medicamentos, né? E do quanto ainda se tem dificuldade quando não se tem determinado princípio ativo no mercado ou medicamento disponível. Luciano, desde o início da gestão, aqui não é um saudosismo ao governo, mas é uma questão de reconhecimento de mérito da equipe da saúde e do próprio pessoal de compras e licitação, nós conseguimos regularizar mais de 90% do estoque, tá, de licitação, aplicando meios alternativos na hora das compras. Quais tipos de meios? Meios como a ata de registro de preço para medicamentos, como contratos mais maiores, né, que abrangem mais números de empresas, licitações de forma mais ampla, com a própria lei, né, que as licitações são online, e isso facilitou e a gente consegue chegar a um número muito pequeno de medicamentos. É claro, não posso falar aqui que nenhum medicamento 100% está sendo atendido, porque existem várias demandas que são concorrentes aí. Existem demandas de medicamentos que são específicos do governo do estado, que não é a prefeitura que tem que adquirir. Embora muitas das vezes nós, pela pressa do medicamento, nós fazemos a aquisição. Mas muitos medicamentos, principalmente o que se refere a alto custo, vêm da DRS, do governo estadual, e nós ficamos refém a entrega por eles para poder disponibilizar pela população, né? Mas, assim, o que é importante destacar, todo medicamento que é urgente, que a justiça determina ser comprado pela prefeitura, seja de sua responsabilidade ou seja estadual, o processo é feito de forma célere, é um processo dispensado de licitação de uma forma imediata e depois regulado no estoque através desses contratos de registro de preço, né, ou contratos comuns. Então, eu posso afirmar que hoje, em relação de orçamento à execução de compra, praticamente não temos problemas em relação a isso. Os prazos são céleres, a competência e dedicação do pessoal ali é em deixar o estoque chegar a um ideal de 100%, para que não falte para ninguém. Muitas das vezes acaba faltando em razão do estado, do fornecimento faltoso do estado, né? Ou talvez quando há essa demanda judicial. Acaba se perdendo alguns dias ou algumas semanas para fornecimento. Mas a nossa preocupação, e isso está exposto no nosso orçamento, está exposto pela Secretaria de Saúde, é em fornecer qualquer medicamento, principalmente aqueles que forem de nossa responsabilidade. Uhum. E quando você fala de ata de registro de preço, né, uma modalidade que as pessoas não conhecem muito bem, mas que dá possibilidade justamente de ações mais ágeis, né, quando a gente fala de compra de produtos. Exatamente. A ata de registro de preço é uma modalidade muito interessante dentro desse mundo das licitações, né? É uma ferramenta que o Tribunal de Contas apoia, indica para que seja feita, e cada vez mais nossos bens de consumo estão sendo feitos dessa forma. A ata de registro, o que acontece? A prefeitura, como tem uma demanda incerta de algum produto, ela faz o registro desse preço por meio de licitação. O ganhador vai apresentar o menor preço, que durante 12 meses vai ficar disponível à prefeitura para adquirir ou não, dependendo da sua necessidade. Isso atinge muitos medicamentos, né? Então, medicamentos que às vezes a gente sabe que o consumo aumenta a determinado período, ou só que a gente não sabe qual que vai ser esse consumo, e tem medicamentos que às vezes decaem ou tem uma instabilidade. Nós fazemos a ata de registro de preço, para que não precise ficar um estoque lá parado e às vezes, muitas das vezes, vencer esse medicamento, mas que seja adquirido de acordo com a demanda. A população vai solicitar a secretaria pega o fornecedor e vai pegar só a quantidade necessária,
não vai precisar fazer um estoque ou ter que fazer uma nova licitação, aguardar o recebimento para entregar esse medicamento. A gente já deixa essas atas prontas, né? Se não fizer a aquisição, tudo bem, o fornecedor não vai vender para nós e nós não iremos gastar e não manteremos em estoque. Agora, se é necessário, a gente aciona o fornecedor dá naquele preço registrado e a gente entrega à população. É uma modalidade muito interessante, sendo bastante utilizada aqui em nossa cidade para diversos pontos, quando as demandas, né, são instáveis, justamente podendo regularizar o nosso estoque. Perfeito. Vinícius, gratidão, não é, pelas informações, por ajudar a gente a entender um pouquinho aí a respeito dessa rotina, desses procedimentos. Fica aqui o convite sempre por diálogo com a comunidade. E a gente espera realmente isso, né? Cada vez as pessoas compreendam mais os mecanismos, porque isso ajuda na transparência, e quanto mais transparência aí, acho que talvez a gente consiga implementar cada vez mais serviços de qualidade e ágeis como a população necessita. Com certeza, Luciano. Bom, primeiro agradecer você, toda a equipe da TV Educadora por esse espaço, falar que é um prazer estar aqui falando com a nossa população, com vocês e, né, representando o poder público. Principalmente por falar de licitações, que é um tema, o pessoal trata como delicado, trata como complexo, só que nós queremos desmistificar isso aí. Inclusive, nós ficamos abertos a toda a população, a todos os empresários de nossa cidade que queiram participar dos nossos processos de licitação, que queiram fornecer para a prefeitura. Não há impedimento algum, há impedimentos jurídicos e fiscais, que acredito que muitos dos nossos empresários têm alguma dificuldade. E isso nós estamos à disposição para tirar dúvidas, para explicar como é feito o processo e como é a participação. É lógico que a gente não pode fornecer os documentos para a pessoa participar, mas tirar as dúvidas, fazer uma leitura do edital ali, explicar qualquer ponto e tirar qualquer questionamento, nós estamos à disposição. A Secretaria de Administração fica na Intendente Vigilato 222, bem próximo ali ao hospital, Prédio Verde. Estamos à disposição, nossa equipe, das 8 às 16 para tirar qualquer dúvida de licitação, prestar esclarecimentos e, né, atrair mais empresários da nossa cidade para que participem de nossos pregões, nossas licitações.